Começa agora o Avicultura e Suinocultura, trazendo sempre os acontecimentos mais importantes do mercado de aves e suínos, debates técnicos e identificação de tendências. No programa desta semana, vamos saber como o estado de Santa Catarina conseguiu alcançar a marca de 6 anos como zona livre de peste suína. A doença é altamente contagiosa entre suínos e javalis, não apresenta tratamento e nem cura. Para esclarecer o tema, eu recebo agora o presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Plínio de Castro. Plínio, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Juliana. Para nós é uma alegria muito grande poder participar do seu programa, especialmente levar informações para as pessoas que nos assistem. Isso mesmo. Então, vamos iniciar falando sobre o conceito dessa doença. O que é a peste suína clássica? Qual é a forma de contágio dos animais? Vamos falar sobre isso ao nosso público. Bom, primeiro eu quero dizer de que nós estamos livres. Praticamente há 32 anos nós não temos notificação de caso de peste suína no estado de Santa Catarina. Apenas há 6 anos recebemos a certificação, até porque antes disso essa certificação também não era concedida, mas a peste suína é emitida de forma de animal para animal. E isso dá um prejuízo muito grande econômico para a atividade da suinocultura e especialmente tranca qualquer tipo de mercado de comercialização. É preciso fazer abate sanitário dos animais, é preciso fazer o isolamento das áreas onde forem notificados, mas Santa Catarina já não convive com isso, repito, há mais de 30 anos. Então, nós temos um trabalho muito bem feito na área de sanidade animal aqui no estado, um trabalho de defesa de excelência, de defesa da sanidade agropecuária. Nós temos instituições fortes, a SIDASC é uma delas, é a instituição oficial do governo de Santa Catarina que cuida desta área, com um número de profissionais extraordinários. E, além disso, todo o setor da agropecuária, agroindústria, enfim, todos os segmentos envolvidos sempre têm uma preocupação. Por isso, nós continuamos vigilantes para que os nossos rebanhos continuem protegidos. Uma vitória muito grande para o estado estar livre da peste suína. Isso é algo recente, né, de algumas décadas para cá, mas nós sabemos que vocês têm essa tradição de pecuária suína há muito tempo. Você tem relatos de como os pecuaristas tratavam disso, minimizavam os prejuízos da peste suína no passado? Como que as coisas eram lá atrás? Juliana, você sabe que se nós estamos falando de casos de notificação há mais de 30 anos, é um período muito remoto, né? E dali para cá as coisas evoluíram muito, mudaram a forma de produção, mudou o conceito do Estado, a atenção do Estado e do produtor rural com a suinocultura, melhorando em sanidade, melhorando em genética. Ou seja, Santa Catarina é o principal criador e o maior exportador de carnes suínas do Brasil. E veja bem que nós estamos num estado pequeno em extensão territorial. Nós somos pouco mais de 1% do território brasileiro, mas nós temos um rebanho de suíno muito consolidado aqui no estado. Ou seja, nós temos, Juliana, apenas para curiosidade, quase um suíno por cada habitante de Santa Catarina. Ou seja, nós temos 7 milhões e 100 mil cabeças de suínos no estado e nós temos pouco mais de 7 milhões de habitantes. Então veja que é um universo de 450 mil matrizes de suínos, são 8 mil propriedades rurais. Nós temos ainda um universo de 500 produtores independentes no estado, ou seja, um abate anual de mais de 13 milhões de cabeças de suíno. Isso corresponde praticamente a 1/4 da produção brasileira. Então, este conceito, ele se aprimorou, ele se modernizou,
repito, foram criadas condições de governo, condições da iniciativa privada e o próprio produtor, através da sua assistência técnica também do modelo de produção, aprimorou esse mercado. Por isso que nós temos esta pujança num estado diminuto, uma média de propriedade rural. Aqui se pratica verdadeiramente a agricultura familiar. Nossa média de extensão de área de terra por família gira em torno de 15 hectares, e você veja que nós precisamos tirar mais com menos, ou seja, não temos extensão de área de terra, nós precisamos investir em genética, em capacidade de produção, em tecnologia, na suinocultura, na avicultura, que é o nosso forte também, somos o segundo maior produtor do Brasil, e na bovinocultura de leite, que está em franca expansão aqui no estado. Ou seja, nós praticamos verdadeiramente a agricultura familiar. Este é o nosso modelo catarinense de produzir. É muito importante você ter feito essa comparação do número de suínos para o número de habitantes, para a gente ver que realmente é tradição no estado a suinocultura, que o produtor conhece muito bem esse animal e como manejar. Por isso vocês se tornaram referência no país. Mas agora eu queria que você falasse realmente das práticas, do esforço feito por cada grupo, pelo produtor, pelo estado nos últimos anos para alcançar essa vitória de ser uma zona livre da peste suína no país, porque isso não é comum. A gente tem em outros estados brasileiros esse problema ainda muito latente, e vocês venceram. O que foi feito na prática para chegar a esse ponto? Juliana, eu vou te dar algumas informações a mais ainda na sanidade animal, além da peste suína, da área livre de peste suína clássica, que recebemos a certificação há 6 anos. O nosso estado é o primeiro da América Latina também, de área livre de vacinação de febre, aliás, de área livre de febre aftosa sem vacinação. O último caso, que são vinculados à sanidade animal, por isso que eu estou falando disso. O último caso registrado em Santa Catarina, mais de 28 anos de notificação de febre aftosa. Então, quer dizer, nós somos livres de febre aftosa sem vacinação. Essa certificação internacional recebemos já há 14 anos e somos área livre de peste suína clássica também. Da mesma forma, o nosso estado tem a menor prevalência de taxa de brucelose no país, ou seja, 0,9%. Tuberculose, 0,5%. Então, eu estou falando desses números e dessas 4 zoonoses porque isto impacta direto na qualidade do produto aqui produzido e especialmente nas exportações. O agronegócio de Santa Catarina está sendo responsável de 70% do volume financeiro das exportações do nosso estado. Então, veja que não é pouca coisa. Na suinocultura, nós damos um salto de mais de 40% no volume exportado no mês de abril deste ano em relação a abril do ano passado e mais de 50% no valor financeiro, apenas na suinocultura. Então, são números muito expressivos. Bom, o que é feito? Há um cuidado geral de toda a cadeia produtiva, começando lá pelo produtor rural. O produtor rural é o foco, é o responsável primeiro, porque eles sabem que a atividade depende especialmente da preservação dessas titulação. E por isso a sanidade é feita com excelência. Os cuidados na assistência técnica, é a vigilância na sua propriedade com todas as práticas de manejo adequadas, com impedimento de trânsito de animais, de pessoas que não os interessados apenas para visitação das propriedades. Santa Catarina tem um trabalho muito bem feito de barreiras sanitárias em todo o estado. A SIDASC é responsável por esta vigilância, são 63 barreiras sanitárias
nas divisas do estado de Santa Catarina, com os demais estados, com os demais países. E, além disso, nós temos uma organização em departamentos regionais, são mais 19 departamentos regionais, tem profissionais qualificados. Nós temos mais de 400 barreiristas no estado, que até então, agora nós estamos e comemoramos isso também com felicidade, de que mais 6 estados brasileiros conquistaram a condição de área livre de febre aftosa sem vacinação, que tem impacto também na suinocultura, mas até então no estado era proibido, ou seja, não se permitia a entrada de animais vivos ou alguns derivados de suínos ou de bovinos de outros estados, apenas a produção própria. Isto faz parte de todo o arcabouço da vigilância sanitária do estado, e o produtor rural sabe disso, sabe dessa responsabilidade, e o produtor rural ajuda. Ele compreende esta condição e, juntamente com os profissionais da iniciativa privada, da agroindústria, que tem toda a cadeia produtiva montada também nesse segmento, ou seja, é um grande universo de pessoas envolvidas. Se eu falei antes que nós temos em torno, pouco mais de 7 milhões de habitantes no estado, nós temos em torno de 500 mil, mais de 500 mil pessoas envolvidas, direta e indiretamente, na cadeia produtiva do agronegócio vinculado aos finos e aves. Então, nós precisamos ter esta responsabilidade de manejo e de sanidade. Por isso, são adotadas as melhores práticas do mundo de manejo sanitário, tanto nas propriedades quanto no estado. Agora me conta qual foi o caminho percorrido pelo setor para se tornar uma referência internacional em sanidade animal. Vamos falar lá atrás das conversas, reuniões, as estratégias, todo o planejamento, um método que vocês usaram para poder depois apenas executar e ter os resultados de reconhecimento internacional, inclusive. Juliana, a decisão de parar de vacinar primeiro para a febre aftosa foi uma decisão, uma indicação técnica da equipe técnica do governo, mas lá no ano de 2000 ainda, o então governador da época tomou a decisão de não vacinar. Isso teve muita polêmica no estado de Santa Catarina. E sempre é uma decisão difícil, é um desafio, porque é um risco que se corre. Mas a partir daí começou-se a vigilância no estado. Na época foi trancadas as fronteiras, nós sempre tivemos toda a retaguarda do Ministério da Agricultura, é bom que você diga isso. Aqui em Santa Catarina nós temos uma delegacia regional do Ministério da Agricultura muito atuante também, e logicamente que, além disso, nós temos alguns desafios que nós precisamos superar para manter essa cadeia produtiva e para manter a sanidade também. Curiosamente, com toda esta produção, as quais já repassamos alguns números de abate, de volumes de exportações, de número de suínos vivos em Santa Catarina, a quantidade de produtores rurais que envolve isso, que representa isso para o estado, nós temos uma deficiência muito grande também na área de infraestrutura de logística, especialmente onde se concentra a maior produção, que é na região oeste. Santa Catarina é um estado muito diversificado, muito bem diversificado. Das 5, 6 mesorregiões do estado, elas são todas muito bem definidas. E cabe ao oeste Santa Catarina a maior, onde se concentra a produção do agronegócio, da agricultura familiar, especialmente na produção de carnes, produção de energia. Então, mas nós temos uma deficiência muito grande, especialmente de transporte rodoviário nessa região, e o nosso estado é deficitário na produção de milho para consumo próprio. Ou seja, nós temos uma necessidade anual aí de 4,5 milhões de toneladas de milho, que é um dos principais componentes, aliado ao soja, para a fabricação de ração. Então, você envolvendo todos esses segmentos
desde a assistência técnica, a qualificação do produtor rural, aquilo que fizemos lá atrás, que o Estado fez, através dos órgãos oficiais, através da iniciativa privada, levando conhecimento e informação para o produtor rural. E as decisões, elas não são tomadas de trás da mesa ou no gabinete. Todas as vezes que é tomada uma decisão que tem um impacto mais direto voltado num segmento da agricultura, ele antes é debatido amplamente com os envolvidos. Nós estamos aprimorando agora a nossa lei de defesa agropecuária, mas ela já passou por uma discussão dentro do Sindicarne, dentro da Associação das Federações de Agricultura. Nós vamos ampliar este debate ainda com outros segmentos aqui no Estado. Então, quer dizer, não vem nada imposto como um decreto, uma lei chapa branca governamental, que não estejam envolvidos todos os segmentos da sociedade naquele setor produtivo. E foi isso que nós fizemos lá atrás, que Santa Catarina fez há muitos anos e que foi trilhando passo a passo. Por isso, dessa expressão econômica, de geração de trabalho, expressão de resultados, não apenas para o Estado, para o Brasil e para os municípios. É bom que você diga, 2021, Santa Catarina está no ranking com os gigantes dos estados brasileiros, posso me referir como exemplo, São Paulo e Minas Gerais, na geração de oportunidade de trabalho. Nós, praticamente, Santa Catarina, em 2021, gerou quase 20% de todos os postos de trabalho do Brasil. Nós só temos 7 milhões de habitantes, nós só somos 1,1% do território brasileiro. Então, o Estado está muito bem organizado. Crescemos no último mês, agora recentemente divulgado pelo Ministério da Economia, o Brasil cresceu neste ano o PIB 1,2%, Santa Catarina cresceu 2,9%. Então, isso tudo é todo um complexo de iniciativa, de atividades, de setores envolvidos que se estabelece metas a serem atingidas e cada um precisa cumprir. E eu creio que todos nós estamos fazendo a nossa parte. Por isso, esses resultados tão expressivos, Plínio. Agora vamos falar sobre mercado externo. Como você disse, Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do país. E vocês também, com esse status sanitário, conseguiram abrir portas para vender para os grandes compradores internacionais, grandes gigantes consomem a nossa carne suína, a carne que sai aí de Santa Catarina. Como vocês se relacionam com esses países? Vocês acreditam que eles realmente enxergam Santa Catarina, aqui no nosso país, uma grande potência? Como que é a relação, já que vocês são a referência em carne suína no Brasil? Juliana, na nossa modesta concepção pessoal, o mal do mundo é fome. Você precisa todos os dias estar produzindo alimento para abastecer, as pessoas precisam consumir. Modéstia à parte, o nosso produtor catarinense dá esse exemplo com a produção, nos números expressivos que temos. E, logicamente, que nós temos todo um arcabouço montado em Santa Catarina, com áreas técnicas na Fiesc, que é a Federação das Indústrias do Estado. O Sindicarne é muito forte, que reúne os maiores conglomerados da agroindústria. E o governo catarinense, juntamente com o Brasil, com o Ministério da Agricultura, vem abrindo portas de mercados já há muitos anos. A condição de nós poder estar vendendo para os países, os mercados mais exigentes do mundo em sanidade, há muitos anos atrás era um desafio vender para a Europa, vender para os Estados Unidos, vender para o Japão, que eram países muito exigentes. Esta certificação, esta qualidade sanitária de Santa Catarina deu esta condição. Então, veja bem de que se nós comparar só no mês de abril, aliás,
Neste ano, em suínos, nós já temos mais de 300 mil toneladas de abate. Eu falei há pouco de que as exportações do agronegócio de Santa Catarina representaram 70% do nosso volume de exportação. 95% disso é suínos e aves. Nós estamos em franco desenvolvimento. Se nós comparar o mês de abril com abril do ano passado, nós tivemos um incremento de 40% nas exportações na área de suíno e 50% em volume financeiro. Filipinas é um mercado que está em crescimento, as importações de Santa Catarina, os principais importadores de suíno vêm China, Chile, Hong Kong, Filipinas e mais 150 países, e nós não temos dúvida nenhuma de que é o modelo catarinense, de que é a forma de produção. Só para você ter uma ideia, nós temos o rastreamento da bovinocultura. 100% da bovinocultura é um rebanho aí de em torno de 4,5 milhões de cabeças de bovinos no estado. Creio que Santa Catarina seja o único estado brasileiro que consegue identificar todos os animais, de que propriedade saiu, qual é a origem dele, e por isso dá essa condição diferenciada quando vem as missões internacionais de Santa Catarina, as auditorias, constato esta forma responsável do Estado de cuidar do agronegócio. Plínio, por último, eu queria que você falasse sobre o papel institucional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, onde você atua. Juliana, a SIDASC é o braço da defesa sanitária do Estado catarinense. O Estado tem uma estrutura muito bem voltada para a agricultura. A Secretaria da Agricultura tem uma atuação muito forte, presente, com vários programas. Tem a EPAGRE, que é uma empresa que faz pesquisa e extensão, e a SIDASC, que faz a defesa sanitária, da sanidade agropecuária, animal e vegetal. Quer dizer, a SIDASC, a empresa ao qual nós estamos presidindo neste momento, ela é composta de um universo de mais de 250 profissionais da medicina veterinária, em torno de 60 profissionais da agronomia, mais técnicos agropecuários, quase 100, mais de 400 barreiristas, toda a retaguarda, com investimento muito forte em tecnologia, e a SIDASC é a responsável por fazer a fiscalização de toda e o acompanhamento e a vigilância, acima de tudo, de toda esta certificação agropecuária do Estado catarinense. Então, nós atuamos em conjunto com o agricultor. O produtor rural sabe da responsabilidade que tem, sabe da sua capacidade de produção, sabe que a família está envolvida. A produção de leite é muito forte, nós temos mais de 1,5 milhão de fêmeas em produção de leite, são em torno de 25 mil propriedades também na produção leiteira aqui no estado. Então, nós temos uma economia, além do estado ter uma economia diversificada, a agricultura é bem definida e muito diversificada também. E a SIDASC, repito, tem a responsabilidade de cuidar da sanidade agropecuária, animal e vegetal do estado. Essa é a nossa missão. Chegamos ao final do nosso programa. Quero te agradecer imensamente, Plínio de Castro, presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Um prazer ter você aqui conosco, compartilhando essas informações tão relevantes para o nosso agronegócio. Nós agradecemos muito, Juliana, a oportunidade de estar com todos vocês, levando informações para o Brasil e para o mundo, acreditando no nosso estado e no nosso produtor rural, que sabe produzir com qualidade, com capacidade e, acima de tudo, com sanidade animal. Tenham todos uma boa semana. O Avicultura e Suinocultura fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode rever este programa acessando o canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio. 24 horas é o poder da informação. A gente se vê por aqui. Até a próxima.